Opa, terceiro médio, chegando aqui para mais uma aula 2 de Sociologia, tá? Bom, seguindo aí, vamos continuar a nossa querida apostila. Estou aqui tentando um novo caminho aqui, né, de criar as aulas, para ver se vai dando aquela melhorada. Quero agradecer também o pessoal que está assistindo os vídeos. Uou, show de bola, obrigado. Quem curtiu o canal também, deu aquele like, né? Deu o seu gostei, deu joinha lá no meu vídeo. Pô, legal mesmo. Nossa, tô parecendo youtuber, né? Agora eu vou fazer uma musiquinha, né? Tananana, Éder, canal do Éder. Ó, vou aprender a editar para fazer esses vídeos assim. Igual os caras chique. Bom, vamos lá, turma. Começando aqui nosso conteúdo, né? Continuando, na verdade, nosso conteúdo. Então, página 11, finalizar aqui esse capítulo de Sociologia, tá bom? A gente vai finalizar, se der certo agora nesse vídeo, tá? E aí, continuando, nossa aula passada, nós falamos sobre a questão, né, do poder e da dominação, os conceitos aí, tá? E aí a gente vai continuando aqui, mostrando para vocês, seguindo, né, a teoria de Weber, né, os tipos de dominação. E é interessante, tipos, né, legítimos de dominação, tá? E aí aqui nós temos as dominações, né? Então estão aqui os tipos: a dominação burocrática, dominação tradicional e a dominação carismática. Então, dentro da dominação burocrática, nós temos um superior na hierarquia, quem obedece ao funcionário ou profissional. E aí, por que obedecem? Porque creem na validade das leis, das regras estabelecidas racionalmente. Na verdade, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Vamos falar a verdade, tá? A organização ocorre no Estado moderno, nas empresas capitalistas, e aí nós temos a administração burocrática, então a questão da burocracia dentro do Estado, tá? Que também vai falar daqui a pouquinho. Dominação tradicional, você tem um senhor, quem obedece é o súdito e ele obedece por fidelidade ao senhor, tá? Ou por reconhecer que o senhor tem o direito de mandar, porque ocupa uma posição social privilegiada. Organização normalmente em comunidades, né? E a gente tem o tipo do patriarcado aqui, tá? E aí a dominação carismática, essa daqui, pelo nome diz, vai ser ligada à questão religiosa. Tem um líder, os discípulos, e aí em virtude das qualidades excepcionais do líder, santidade e de heroísmo, tá? A organização em comitivas, e aí nós temos, né, o profeta, herói, guerreiro, tá? O papa, entre outros tipos de exemplos que podemos citar aqui, tá? E aí, assim, né, falando nessa questão, né, na dominação burocrática, tá, que é o que nós vivemos, né, nós temos, né, a famosa frase que todos são iguais perante a lei, né, nessa parte, né, burocrática, tá? Então, assim, todos devem seguir, né, uma legislação, todos devem ser julgadas de uma maneira, sem haver distinção. Até vocês já viram aqui, né, até a própria, apesar de não funcionar, mas a própria, né, imagem da justiça, né, é uma moça vendada, porque ela não vai olhar quem vai julgar e apenas ouvir, tá? Mas nem sempre é assim que ocorre, né? Bom, beleza. Na dominação tradicional, né, está fora de questão hierarquizar os indivíduos com base em qualquer critério racional. Então só vai levar aí as competências, o cargo que esta pessoa ocupa, tá? Há sempre os nobres acima dos plebeus, tá? E aí, no grupo do carisma, o chefe político ou religioso, o que está ausente é exatamente a noção estamental de privilégio. Trata-se de uma comunidade de iguais que se reúne em torno de um único líder. E este, sim, está acima de todos. Aí a gente tem, basicamente, aí a estrutura hierárquica dentro da igreja, principalmente a igreja católica, que segue, né, ainda as tradições mais antigas, tá? E aí aqui nós vamos ter, né, a irresistível ascensão da burocracia também, né, a teoria de Max Weber. E aí aqui é interessante, porque ele vai começar a nos mostrar quanto que
né? A burocracia ela foi avançando tanto, principalmente com o sistema capitalista, que chega, né, a gente chega no momento que a gente já não consegue viver sem, né, essa burocracia, na verdade, tá? A gente tem que pensar, né? É quase necessário existir algumas partes. Lógico, tem coisas burocráticas que não, né? Mas existem algumas partes dentro da burocracia que tecnicamente falando, são importantes para a organização, tá? Mas qual que é o grande problema aqui? O problema é que quanto mais essa sociedade vai avançando, mais o processo burocrático avança também. Então, assim, nós temos basicamente todo um sistema burocrático envolvido em todas as nossas vidas, né? Lógico, varia de país para país, mas né, tem que prestar atenção, né, que num certo momento, né, isso ocorre mais por uma forma talvez de controle, né, não porque exista tanta essa necessidade. Tem países que são bem menos burocráticos, por exemplo, que o Brasil, e que tem uma funcionalidade muito boa, tá? E aí aqui vocês têm um exemplo, né? Aqui provavelmente aqui de algum lugar do Brasil, né? A questão dos processos, né? Tudo ali que são julgados, isso causa um atraso também no processo, né? Algumas coisas que poderiam sim ser feitos de maneira mais rápida acabam não sendo, que nem a venda e compra de um carro, né? Então assim tem um processo muito longo, mas assim a gente não pode desmerecer, né, a burocracia, tá? Mas infelizmente nesse momento a gente vai vendo ela crescendo e cada vez mais, né, presente em todos os momentos, né, das nossas vidas, tá? Burocracia. Bom, aqui a gente vai ter, né, mais uma questão. O Weber aqui, uma defesa que ele considera um movimento ideal, né, seria a supervisão eficaz dos funcionários do governo e de controle do poder da burocracia do Estado. Tá? E aí, para o Weber, o parlamentarismo britânico. Né? Nele existe uma instituição política decisiva, o direito de inquérito parlamentar sobre as ações do poder executivo, né, o que chamamos, né, chamaríamos de comissão parlamentar de inquérito. Esse modelo parlamentarista aqui é um modelo muito defendido dentro da República, né? Então, assim, o nosso modelo aqui não é parlamentarista, né? Nós temos o presidencialismo, que vocês também já vão ver daqui a pouco aqui no próximo subtítulo, tá? E de certa maneira, assim, tem os altos e baixos, né, quando a gente vai pensar no parlamentarismo. Ao mesmo tempo que a gente tem algumas questões, assim, de menor parte, de menor questão burocrática, nós também temos, né, a questão da pessoa que tem mais dinheiro, né, ela consiga chegar mais, com mais chance, apesar que também aqui acontece igual, né? Mas normalmente a gente fica numa questão assim, né? O povo mais elitizado acaba conseguindo fazer parte desse parlamento, né, e aí dificilmente dificultaria a entrada de outros, até porque é um número bem limitado de pessoas. Eu acabei de mostrar a resposta do exercício que eu ia pedir para vocês fazerem. Eu esqueci. Eita, foi sem graça. Mas então eu vou fazer comentando os exercícios, tá? O Poder Judiciário, embora se constitua formalmente numa organização burocrática, baseada no mérito individual de seus membros para ocuparem a posição de juiz, na prática pode comportar-se de maneira estamental, se orientando para a aquisição de privilégios. Isso aqui não preciso nem falar, a gente pode ver claramente na política nacional isso ocorrendo, né? Ocupando o que é um cargo que era para ser ocupado pela questão de merecimento, acaba sendo ocupado aí quase como uma questão de privilégio e acabam usufruindo dessa maneira. Né? A 2 aqui que está falsa, vou fazer de uma maneira mais rápida aqui. Né? Se imaginarmos o tipo ideal da empresa capitalista moderna, devemos levar em conta que seu bom funcionamento não pode depender de um corpo administrativo ou de um corpo técnico competente. É sempre preciso um líder carismático no comando. Nem preciso falar na questão aqui do capitalismo, né? Não é esse o funcionamento, né, dentro do capitalismo, nunca que nesse sentido carismático teria, né, a funcionalidade, principalmente dentro das empresas. Né? Isso aqui não precisamos nem comentar sobre. Né? O Estado burocrático moderno, conforme o tipo ideal de Weber, deve funcionar de acordo com a vontade do seu líder. Não é assim que funciona, pelo contrário, né, aqui ele vai defender, né, a questão do parlamentarismo, que vai fazer exatamente o contrário. Né? Ele vai
retirar poderes aí dessas pessoas, dessa pequena elite política, tá? E aí aqui a gente entra na questão do poder e política no Brasil. Opa, esse aqui é bom, hein, rapaz? Esse aqui é sensacional, tá? Bom, o Brasil, então, Estado e democracia, tá? Nós vamos ver a estrutura do poder, a organização burocrática no Brasil, tá? Bom, organização burocrática no Brasil, a gente divide aí em 3 partes. O setor governamental, né, as agências decisórias, administrativas, reguladoras, tá? E aí aqui os ministérios, secretarias, entre outros, que vão ter a sua função de fiscalizar os serviços, né, ou de criar, né, os ministérios da economia, ministérios que tá um pouco ruim de ministro, né? Eles vão ter que, né, mexer os pauzinhos dentro da sua função aí para trazer uma melhoria, né, para a população, tá? Apesar de não acho um gasto muito grande aí em questão de ministério no Brasil, na verdade, quando se fala em funcionarismo público no Brasil, a gente tinha que pegar esses caras ali, que são os caras que realmente sugam, tá? Setor produtivo, que são as empresas públicas e semipúblicas, então algumas que são abertas aí o seu capital para a privatização, tá? Que a gente vai ter então aqui o exemplo da Petrobras, e o setor financeiro, que são, né, os bancos que são controlados pelo governo ou não, né? Alguns não são totalmente controlados pelo governo, a gente sabe também, na Caixa Econômica, a Banca do Brasil também tem uma parte deles que foi privatizada, tá? Bom, o início do grande movimento de privatização, se você for pegar a questão do neoliberalismo mesmo, que é algo que as pessoas gostam de defender, um pouco assim, às vezes até sem ter, né, um conhecimento sobre o assunto, né, começa aqui. O primeiro momento começa com o Collor, mas como o Collor fica pouco, né, só 2 aninhos no poder, ele não consegue dar sequência, né? Então a gente vai ter mesmo assim, o Collor inicia, mas quem vai dar mesmo prosseguimento e vai acabar ostentando, né, essa situação de grande privatizador das empresas é o Fernando Henrique Cardoso, como vocês podem ver aqui, né? Vale do Rio Doce, a malha de transporte ferroviário, vários bancos, como antigamente era o Banespa, que foi comprado pela Santander, Telebrás, que era a empresa brasileira de telecomunicação, tá? Então o Fernando Henrique aí foi um dos responsáveis, tá? Muitos defendem, muitos criticam. Se a gente pegar a questão da Vale do Rio Doce, tem algumas situações que realmente são complicadas, mas isso não foi só o Fernando Henrique, com todos os governos até agora, no atual governo a gente tem isso, né? As empresas públicas com valores altíssimos e que são vendidas aí por uma pequena porcentagem, né? Então, assim, até quanto, né, que essas empresas aí, elas vão enxugar, né, realmente da máquina pública, vão enxugar mesmo do Estado aí, né? Então, a gente acaba ficando, né, na mão, tá? E aí a quantidade e o tamanho das empresas privatizadas demonstra a extensão da máquina de governo que o Brasil havia alcançado. Por que que a máquina, do Estado no Brasil se tornou tão grande, tá? O que que acontece, né? Historicamente falando, a gente vai ter, né, um regime político, né, que vai, a princípio, privilegiar as empresas estatais, até pelo momento que estava passando o mundo. Então você vai ter aqui um governo do Vargas, que vai ser um dos grandes incentivadores, por exemplo, da questão da indústria, vai ser um dos criadores da Petrobras, né, e de outras empresas. E aí, obviamente, ele assume o poder, a gente sabe que teve um golpe, né, no governo provisório, né, mas ele começa a fazer esse tipo de investimento para tornar o Estado brasileiro aí muito forte, né, para mostrar para o mundo que o Estado brasileiro estava muito bem desenvolvido, tá? E depois a gente também tem um regime militar que também fez com que, né, de dezenas de empresas aí criarem dezenas de empresas estatais aí. Então, assim, é uma característica, né, dos países, na verdade, se você for avaliar, de certa maneira, as características aí dos países que estão começando, né, a crescer. Porque o investimento estrangeiro não vai ter. Se tiver, apesar que também hoje não é muito vantajoso, mas aí vai ser menos vantajoso ainda. Então você precisa que o Estado faça realmente, né, o governo faça realmente esses investimentos para que o negócio comece a tomar forma, né? O ruim é isso, é você vender depois que você teve o gasto com a empresa, você teve o gasto, né, com construção, teve gasto com funcionalismo e depois você acaba vendendo assim quase
a um preço assim extremamente abaixo, tá? E aí a gente então aqui vai seguir aqui uma parte desse conteúdo, é o conteúdo de história de vocês que vocês vão ter com os professores, né? Algumas questões sobre, né, o Estado Novo do Vargas, né, o golpe militar que vai acontecer, né? A, o jogo político, a bipolaridade do Brasil na questão política, né? Então a gente vai acabar vendo dessa maneira também, tá? E aí dentro da política brasileira nós temos algumas situações aí que ficaram bem conhecidas e que fazem parte aí dessa gramática histórica aí, né, do Estado brasileiro. Então a gente tem aqui os 4 conceitinhos importantes, ó. O corporativismo, né, que representa, né, a representação de interesses econômicos perante o Estado. E aí ele consiste em uma maneira das corporações profissionais de empresários participarem do processo de tomada de decisão do governo, tá? Então, muitas vezes investindo em deputados para que esses caras que estejam lá, né, eles que decidam as questões políticas, façam algo favorável, que eu considero, por exemplo, que não deveria nem existir, né, por uma questão de democracia mesmo, né? Você não tem que ter grupos. Mas na política brasileira, vocês sabem, nós temos bancada da bala, bancada da Bíblia, bancada ruralista, bancada de não sei o quê. Tem vários tipos de bancada que defendem interesses de determinadas classes. O clientelismo, né, que foi definido pelo historiador José Murilo de Carvalho, é uma relação entre atores políticos que envolve concessão de benefícios públicos na forma de emprego, benefícios e isenções em troca de apoio político. Então você criar a clientela, principalmente na hora do voto, então você acaba travando aquelas pessoas para que elas façam, que elas acabem então, né, de uma certa maneira, que a gente pode utilizar algumas questões de benefícios, alguns tipos de projeto que tem o intuito de criar a clientela, para que essas pessoas fiquem presas ao seu mandato, presas ao seu governo e que acabem, né, isso daí retornando para o candidato como forma de voto, tá? Insulamento burocrático ou as ilhas de racionalidade, né, são então as partes aí do interior do Estado brasileiro que deveriam ser comandadas por pessoas que têm conhecimento em relação, tá? Aqui nós vamos poder falar aqui sobre a questão dos ministérios, né, que são das secretarias, que são importantes, tá? E aí foi uma solução autoritária encontrada para controlar as tendências clientelistas, né, e filtrar pressões sociais sobre o aparelho estatal. Então você tem aí, né, dessas divisões dentro do aparato do Estado para evitar esse tipo de problema, tá? E aí o universalismo de procedimentos é a burocracia, né, das rotinas administrativas. Aqui a gente vai entrar, né, com uma situação, por exemplo, como que se faz, né, para você ser um funcionário público, para que não tenha, por exemplo, aquela questão lá, né, do clientelismo, né? Você faz aqui um processo universal de procedimentos, então, por exemplo, méritos para o recrutamento ao Estado e governo, que no caso são os concursos públicos, alguns, né, com várias fases, né? Então, dessa maneira, para que a pessoa possa, por mérito próprio, entrar e não sim, né, você ter o Estado para criar essa forma aí de dar cargos, né? Apesar que existem os comissionados, que é nada mais nada menos que isso, mas essa é a ideia principal, é para evitar esse tipo de jogo político, tá? Bom, o Estado se constitui como a organização mais importante da sociedade. Ao longo do tempo, ele aumentou o tamanho, concentrou funções e centralizou autoritariamente as decisões, tá? Então aqui a gente vai falar do planejamento econômico, né? Antes a gente fala das empresas empresariais, educação, os previdenciários, né? E aí a gente tem todo o funcionamento do Estado aqui, tá? Abaixo nós vamos ter a hora do estudo. Deixa eu só ver que página que é, para que não tenha erro para vocês. É a página 16 e 17. Tá? Então, esse exercício da hora do estudo, aqui eu acabei aparecendo aqui, 16 e 17, vocês irão fazê-los, tá? Vou depois liberar, que nem já falei para vocês, vocês vão entregar depois tudo que eu pedi de determinado capítulo de uma vez, para que seja mais fácil essa transição, né, e essas correções e notas, tá? Então vocês não precisem ficar preocupados com isso, tá? E eu acredito que... e o caderno de atividades aí,
referente a esse primeiro capítulo, também vocês vão fazer, tá? Não precisa fazer hoje, agora, né? Mas eu vou depois liberar a data para vocês, que vocês irão entregar, tá? Isso daí provavelmente só para o começo do mês de abril, porque eu ainda vou estar passando conteúdo, tudo isso, tá? Então, bem tranquilo, não precisa ficar afobados, fiquem tranquilos, tá? Tudo vai ser deixado com bastante tempo. Vocês vão ver uma trilha liberada posteriormente, está lá pelo positivo, e essa trilha, o prazo vai até dia 31 de março, então está tranquilo, já é dia 17, tem 14 dias ainda, 13 dias, vamos colocar, para fazer a trilha, que é coisa rápida, são normalmente exercícios todos de alternativa, tá? Esses exercícios da hora do estudo, vocês já vão fazendo, assim que vocês, é bom depois da aula, já começar a fazer, deixando preparado, que aí vocês vão ter o local e a data da entrega. Tudo bem? Obrigado e vamos nessa. Um abraço.